De volta ao programa O Mundo da Criança, sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação no Mundo da Criança. Hoje conversando com a professora doutora Flávia Piazon, que é geneticista do laboratório, eu falei assim, Mendelix, mas é Mendelix. Mendelix, está correto. É Mendelix, do Mendelix, de São Paulo. E doutor Francisco, batendo um papo aqui com ela, contando aí tudo, pelo menos um pouco, né, daquilo que foi falado nesta reunião super importante que aconteceu na Unimar, na Universidade de Marília, na manhã de hoje. E a gente volta aí para o assunto, doutor. Marcos, é realmente um assunto aqui muito interessante e novo. Ele é muito científico, ele é muito atual. E vocês observaram que a gente consegue trazer algumas orientações muito práticas para algum grupo de pessoas, como essa que nós estamos discutindo agora sobre aquela mãe, aquela que tem abortos de repetição, como é que a genética pode participar disso. E esse é o grande lance da dificuldade, é saber como encaminhar, o que fazer, posso ter outro filho, o que devo fazer. Tudo isso é possível resolver. Se você tem mais do que 2 abortos, você precisa atualmente de um geneticista. Correto? É isso aí. Eu acho que é isso, e caso você tenha perdido um bebê ou estiver gerando um feto com malformações, você precisa imediatamente de um geneticista. É isso que eu quero dizer, perguntar para você. E a gente tem assim, como trabalhamos muito com isso, aí somos frequentemente consultados. O ultrassom hoje é um exame assim de rotina, a pessoa faz aí 6, 10 ultrassom durante a gestação. E a gente acha que tem que fazer mesmo, porque o pré-natal é fundamental para que a gente diminua essa quantidade de prematuro que existe nos UTIs. Mas há alguma situação que o ultrassom faz alguns diagnósticos e diz assim, ó, o seu filho pode ter uma malformação. Ou o seu filho pode ter uma síndrome de Down. Isso gera na família um pane, concorda? Sim. E aí, a gente quer saber o seguinte, se vocês ainda conseguem auxiliar essa mãe que tenha dúvida através de algum exame que ela possa ou confirmar e se preparar para o fato, ou interromper aquela gestação, ou mesmo, já que ainda nós não temos o tratamento genético, né? O que a genética pode orientar nessas situações de um diagnóstico de ultrassom para aquele feto que não é adequado? Então, hoje a gente tem sim algumas novidades, né? Então, o que a gente tinha há um tempo atrás? Era o ultrassom que a gente faz bem no comecinho para descobrir se está grávida, ver se está batendo o coração do bebê e delimitar quantas semanas, né, para saber quando que vai chegar a hora de nascer, enfim, tudo isso. O primeiro morfológico, que é feito por volta de 11 a 12 semanas, e depois se faz um exame no segundo trimestre, para olhar o coração do bebê, enfim, para ver com mais clareza e detalhes se está tudo bem na formação do bebê, que é o segundo ultrassom morfológico. Tá? 5% dos ultrassons morfológicos feitos com o melhor médico, porque é um exame que é observador dependente. Então, além de ter uma máquina que tem que ser bom, tem que ter uma boa imagem, o ultrassom, o médico que está lá, né, fazendo o exame, ele tem que ser muito treinado para a parte de um fetólogo, que a gente fala, que é essa parte de medicina fetal, né? Esses são os melhores. Claro que a gente tem aí ótimos médicos aqui na cidade, ginecologistas e obstetras que conseguem fazer isso. Então, ainda assim, você fazendo um bom ultrassom com o melhor médico, tá, nessa área, 5% dos pacientes com síndrome de Down não vai aparecer nada no ultrassom. O ultrassom vai ser absolutamente normal, tá? Então, aí vai ser uma surpresa mesmo, porque não vai possibilitar o diagnóstico da síndrome de Down antes do nascimento, e aí aquele choque na sala de parto, ou às vezes no primeiro, segundo dia, muitas mães também com pediatras que não estão habilitados para dar notícia, então isso acaba, já tem comprovação, já tem um monte de artigo científico que mostra rejeição alta, depressão pós-parto, uma série de coisas.
Então, hoje a gente tem um exame genético que vem do inglês, é uma sigla que chama NIPT, NIPT, tá? Que é o teste pré-natal não invasivo, quer dizer isso. Que é o quê? É feito através do sequenciamento de nova geração, né? É um sequenciamento massivo de DNA, é feito no sangue da gestante com 10 semanas de gravidez. Tira-se o sangue dessa mãe, é num tubo específico, é uma quantidade grande de sangue, mais de 10 a 20 ml. Extrai do sangue da gestante a fração de DNA livre do feto. Tá? Então, a partir de 9 semanas, o bebê já começa a circular no feto da mãe DNA do bebê. Tá? E aí você consegue sequenciar muito, ter um tratamento, né, desse DNA que você isola a fração fetal, o DNA do feto. Através disso você consegue fazer o diagnóstico de várias coisas. Então a principal delas é a trissomia do cromossomo 21, que são 3 cópias do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Tá? Mas tem outros 5 diagnósticos que você pode fazer, que é trissomia do cromossomo 18, uma cópia extra do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, uma cópia extra do 13, que é a síndrome de Patau, alterações dos cromossomos sexuais, X e Y, então síndrome de Turner, Klinefelter, duplo Y, triplo X, né? Em algumas situações até triploidia também, algumas técnicas. Isso. No momento é isso que a gente tem, que são as doenças mais frequentes, são as doenças cromossômicas. Você falou 10ª semana. A partir da 10ª semana, ou isso é uma coisa que só acontece em torno da 10ª semana? A partir. Não dá para fazer antes, porque a chance de você não achar DNA do feto é muito grande, ou vai vir baixa fração de DNA fetal. Tá? E não tem limite, você pode fazer esse exame até o dia do parto. A gente sabe que até uma hora após o parto ainda tem DNA livre do bebê no sangue da mãe. Mas o ideal é ser feito por volta da 10ª semana. Por quê, gente? Né? A gente sabe que o Brasil não tem uma lei que preconiza você interromper uma gestação de síndrome de Down. Isso existe em diversos países, até a Argentina, que é um país super religioso, que tem um papa que representa seu país, desde 2005 isso é permitido na Argentina. A gente, toda vez que levanta essas questões, acaba tendo muito jogo de oposição, muitas situações, a gente não conseguiu progredir no avanço sobre definição de interrupção de gravidez para doença genética. Hoje, situações em que a gente pode interromper gravidez aqui no Brasil é estupro, né? Ou quando tem anencefalia, ainda assim a gente voltou um pouco atrás e tem precisado de processo judicial, ou por processo judicial de doenças sabidamente letais, que pode levar a uma morte da gestante, da mãe, por causa disso. Então a gente ainda está muito atrasado, há necessidade da gente retomar essas discussões. Mas, enfim, então, para interromper uma gestação, fazer esse exame é algo que não é legal no Brasil. Mas, mesmo assim, eu acho muito importante para quem pode, não é para todo mundo que a gente indica esse exame, porque ele tem um alto custo, os convênios não cobrem. Para quem que a gente indicaria esse teste? Para gestantes de alto risco, que são as mulheres acima de 35 anos, que a gente sabe que pelo envelhecimento do óvulo, elas têm uma chance de não separar as cromátides irmãs, que são os cromossomos. Isso daria um risco que aos 40 anos é 1% maior para a síndrome de Down. Então, eu acho que essas mulheres, elas se beneficiariam disso. Por quê? Qual o benefício é esse? O primeiro de todos, eu acho, é ter uma definição primeiro. Medidas a serem tomadas com essa gravidez. Aonde vai nascer? Vamos fazer um exame de coração detalhado para ver se esse bebê com síndrome de Down tem malformação no coração. É grave essa malformação? Se a gente detectar isso, tem que nascer num hospital com UTI, tem que nascer num hospital que talvez tenha um cirurgião cardíaco que nas primeiras semanas de vida vai ter que fazer uma cirurgia. Enfim, tem medidas a serem feitas, medidas médicas. Agora, uma outra coisa que a gente tem visto muito, gente, é a questão emocional. A mulher, ela tem, então, 3 meses de gestação, ela vai diagnosticar isso. Ela tem 6 meses para ter toda uma estrutura emocional e uma adaptação a isso, né? Então, a gente vê a queda do número de depressão pós-parto, a rejeição diminui. Então, eu tenho tido, assim, uma ótima experiência da recepção das mães na hora do parto. É surpreendente, sabe? É algo que eu não esperava.
E eu acho que isso possibilitaria até, não tem estudo ainda com isso, eu acho que é um assunto muito interessante que poderia ser estudado de maneira mais objetiva e científica mesmo. Então, é o que a gente tem hoje. O que me chama a atenção aí não é nem a questão do DNA estar circulando ali com o DNA do bebê na mãe, mas é você conseguir detectar isso hoje, separar isso e trazer essa informação à tona. Né? E o legal disso é que é uma técnica que ela é tão... ela possibilita ao longo, né, no futuro, ir adicionando novos diagnósticos aí no meio. Então, eu acho que tudo isso vem com conhecimento científico e, mais do que isso, tem que preparar a comunidade médica e a sociedade em si para receber e discutir. Porque também, se a gente não trouxer a discussão de interrupção de gestação, de nada disso, para que a gente ir aumentando esse número de diagnósticos, se a gente não vai poder fazer muita coisa, se a mulher não vai ter a opção de falar, eu não quero ter uma criança com esse tipo de deficiência. Né? Eu acho que é a questão da autonomia mesmo da mulher, de saber até das famílias, né? Porque é uma questão que o pai também tem uma parte aí, ele tem, é importante o que o pai acha de tudo isso também, né? Então, eu acho que geralmente é o primeiro que corre, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que, assim, uma criança com uma deficiência, né, com uma doença rara, hoje está sendo muito falado nisso, ela afeta no mínimo 3 indivíduos, que é ela mesma, a mãe e o cuidador, e geralmente não o pai, porque o pai acaba abandonando essas famílias nessa hora, né? Isso a gente já sabe. Isso aí, né? Isso a gente tem uma experiência, o Marcos tem estado muito junto com a gente junto àquelas crianças que você viu ontem, no atendimento à criança com paralisia cerebral. E realmente, quando a coisa acontece, é um impacto assim tão grande sobre a família, é uma situação de grande impacto, e uma das coisas que acontecem é a desagregação da família. E o pai é o primeiro a abandonar, a criar uma situação de mudança de vida, em função da problemática que surge dentro da família. Isso o Marcos teve com a gente, por isso que ele está observando. E daí a importância de que você possa estar fazendo um diagnóstico precoce, correto, né, para realmente preparar todo esse ambiente. Sim. E se um dia isso for possível, dar a opção para a gestante, para a família, dizer sim ou não diante do fato. Okay? Sim. Então, acho que esse é um assunto muito importante, é uma coisa assim nova, né, Marcos? Você ter esses diagnósticos ainda intraútero. E outro assunto assim, muito importante, a Flávia já mencionou, mas eu vou insistir um pouquinho com ela, porque eu acho assim, a quantidade de pessoas com câncer, a quantidade de crianças que a gente tem feito diagnóstico, sabe, parece que cresce muito, né? Quer dizer, hoje um cliente me disse assim, poxa, essa expressão parece pipoca hoje, pipoca aqui, pipoca ali. Parece que vai chegando perto da gente, né? E realmente eu queria que você orientasse a pessoa, a família, como é que se comporta, quais as opções que a gente tem hoje em termos de diagnóstico para a pessoa que está com câncer em relação à família, aos descendentes. Quer dizer, porque hoje assim, eu estou com câncer, mas... E é de risco isso para o meu filho, para a minha filha? Como é que eu devo me comportar em relação a isso? Tá. E quais câncer? Isso acaba tendo uma conotação de maior importância. Eu acho que esse é um assunto importante da gente discutir. Eu não sei se está crescendo o número de câncer. A impressão que eu tenho é que a gente melhorou muito no diagnóstico de imagem. Né? Então, hoje a gente detecta muito mais, a medicina está muito melhor no tratamento do câncer, então a gente tem esses pacientes vivos. Eu acho que antes, pensa uma criança no Nordeste que tinha um tumor cerebral, ela ficava lá intocadinha, quietinha, ia definhar e pronto, morreu. Do que morreu? Nunca a gente ia saber, né? Eu, na minha residência de pediatria em São Paulo, nunca esqueço um menino de 9 anos que chegou direto da rodoviária, foi para o Hospital São Paulo, eu atendi 5h30 da manhã no meu plantão. Esse menino tinha uma regressão do desenvolvimento, eu já era um pouco geneticista, comecei a achar que era um erro neurológico. Bom, a gente começou fazendo um exame de imagem, a gente fez uma tomografia, ele tinha um tumor gigante no cérebro.
ele já tinha isso crescendo há 1 ano, sabe? E ele estava completamente isolado da sociedade lá onde ele estava, até que a mãe não suportou isso e veio buscar atendimento. Já era tarde para a gente tratar, o que é uma pena. Então, eu acho que hoje, muita gente diagnosticada com câncer, Francisco, é um achado de exame. Sabe? Vai fazer um exame de rotina, principalmente adulto mesmo, as mulheres vão fazer um ultrassom de tireoide com 30 anos, que coisa que nem se indicava antes, e acham um tumor papilífero de tireoide. Tá? Isso é um tumor simples, é um tumor que você consegue tratar de maneira adequada, os pacientes ficam bem, com uma boa qualidade de vida. Mas tem alguns cânceres que tem que acender uma luz assim vermelha de isto tem que ser investigado geneticamente. Continuando na questão de tireoide, é o tumor medular de tireoide. Eles precisam ser avaliados para o sequenciamento do gene RET, enfim, é um sequenciamento, ou então também do gene MEN. A gente tem algumas situações que a gente tem que fazer, e isso, assim, indica-se fazer no paciente que foi diagnosticado com tumor medular de tireoide, porque se a gente diagnosticar um rapaz de 24 anos com isso, a gente tem que, se ele tiver filhos, ou um rapaz de 30 anos, a gente tem que testar as crianças e por volta dos 10 anos já tem indicação de tirar a tireoide. Então isso é uma das... porque é um câncer extremamente agressivo, Quer dizer, tá? são que metastiza, né? são Que condutas, já você estão só nos protocolos é. clínicos, doutor Francisco. Você só faz se você tiver uma segurança diagnóstica desse tipo. Exato. Com gente. O que aconteceu com aquela artista Juliana Jolie, que realmente tomou uma atitude assim, muito corajosa. Chocou né? muita gente, foi polêmico, né? muita gente achou que ela estava completamente louca de estar fazendo isso. Agora eu acho outra coisa, câncer em criança. Né? Hoje a gente tem um câncer muito raro, hoje tem, né? Já tem há anos, mas hoje a gente sabe que o carcinoma de suprarrenal é um câncer super raro em criança, mas ele pode aparecer no primeiro ano de vida, em alguns casos em período neonatal até. Toda vez que você tem um câncer desse, ele é meio que patognomônico de se avaliar um gene que chama TP53. Ele é um dos marcadores de uma síndrome de oncogenética que chama Li-Fraumeni. Tá? Essa síndrome sempre se achou rara. Hoje a gente tem uma pesquisadora que é a doutora Maria Isabel Achatz, que é a sumidade no Brasil sobre isso, e ela conseguiu detectar mesmo um efeito fundador, um nicho na região sul do Brasil, que ela está colocando isso até na triagem neonatal, uma mutação, que é essa mutação que a mesma que aparece nessa população, e está participando até do exame de triagem neonatal em nível de pesquisa. E é uma síndrome que ela tem que ser diagnosticada o quanto antes, porque ela leva a muitos tipos de tumor, alguns presentes na infância e adolescência. Por exemplo, o sarcoma, que é um tumor nas partes moles do organismo, partes musculares. Existe uma forma que dá no osso, que é o osteosarcoma. Então, hoje, se você foi diagnosticado com algum sarcoma, um osteosarcoma, você tem sim que ser testado para TP53, ainda mais se tiver casos na família de câncer, um câncer de mama em idade jovem, antes dos 50 anos, um câncer cerebral, um câncer hematológico, enfim. Existem hoje networks que estão aí, networks de câncer internacionais, protocolos internacionais que tem lá certinho, não é qualquer pessoa que vai testar que teve um câncer, né? Por exemplo, uma criança teve uma leucemia e ficou bem e se tratou e está curado. Muito provavelmente é uma leucemia linfóide aguda, essa leucemia dá na infância, essa leucemia melhora, ela tem 80% a 90% de chance de cura. Então, esse é um câncer que a gente não iria testar mais. Por quê? Porque ele ocorreu na idade que tem que acontecer. A evolução foi próxima do que a gente espera, foi do jeito que a gente espera. Então, coisas que a gente tem que investigar. Cânceres em idades não habituais, cânceres em pessoas muito jovens que vêm de maneira muito agressiva. Então, câncer de mama numa menina de 32 anos que é descoberto com metástase no fígado. Isso tem que ser avaliado. Um câncer de mama que tem um padrão de patologia lá na lâmina, lá do laboratório que analisou a peça, que é o triplo negativo, ou seja, a imunistoquímica veio com os receptores desse tumor negativos. Esse é o câncer da questão do BRCA1 e 2, que é o que foi levantado na família da Angelina Jolie. Então, existem algumas características que tem que acender um sinal vermelho e ir para o geneticista. Marcos, você percebe que teremos muita coisa para conversar, né? E é fascinante, né, isso?
É muito interessante, tenho certeza que você, telespectador que está nos acompanhando, realmente está interessado e querendo saber mais sobre isso, mas o nosso tempo é curto, nós estamos chegando ao final, mas eu não poderia encerrar o programa sem que a Flávia fizesse um comentário para você, telespectador, para você que é mãe, pai, sobre a grande importância do teste do pezinho, que tem a ver com as doenças metabólicas e que ela é uma expert no assunto, especialista no assunto, mas que motivasse a você, mamãe, a valorizar o teste do pezinho. Bom, eu acho que o melhor presente que você pode dar para o seu filho, né, quando ele nasce, realmente é o teste do pezinho ampliado, tá? Esse teste hoje ele não é oferecido pelo SUS, ele não é obrigatório, ele não é gratuito. Ele é um teste que ele tem que ser no setor privado, alguns planos de saúde oferecem isso para o cliente. O melhor exame que tem é o que detecta por volta de 50 doenças, que é o que tem uma tecnologia nova, não tão nova assim, né, fora do Brasil, mas aqui no Brasil acho que deve ter aí uns 10 anos, que é a espectrometria de massas em tandem, tá? Então isso possibilita crescer mais ou menos quase em 40 doenças, tá? E o principal para vocês saberem, assim, nem é tão caro, nós estamos falando de valor de variações em torno de 200 a 500 reais. Mas se a gente pensar que gasta-se tanto comprando berço, comprando roupinha, então a gente brinca lá em São Paulo que assim, não vou fazer chá de fralda, é chá de teste do pezinho. Então os amigos vão pegar, vão dar cada um pouquinho de dinheiro, sabe? Faz uma vaquinha para pagar o teste do pezinho da criança. Por quê? Na grande maioria, gente, vai vir normal, ótimo. Quem então vai ter o melhor presente são os pais dessa família. Mas se no seu caso cair uma dessas doenças, que são, a grande maioria são os erros inatos do metabolismo, o ideal é você ter esse diagnóstico na primeira semana de vida. Então, colhe o teste no segundo dia de vida para estar saindo o resultado antes do 10º dia. Por quê, gente? Aí o teu filho não vai ter sintoma ainda e já vai iniciar o tratamento. O tratamento geralmente são fórmulas, leites especiais, isentos de substâncias que o organismo do seu bebê não consegue metabolizar por falta de enzimas devido a mutações genéticas, ou uma prevenção de jejum. Então, você, mãe querida, vai sim ter que acordar a cada 2, 3 horas, botar relógio para acordar, para dar de mamar para o seu bebê, porque ele tem uma doença do metabolismo das gorduras e ele não pode ficar mais que 3 horas em jejum. Se você não fizer isso, isso pode ter situações drásticas mesmo, do bebezinho ficar muito mal, correndo risco de vida. Então, eu acho que esse é o melhor presente e é uma área da medicina, da pediatria, que tem coisa para ser feita. A grande maioria dessas doenças tem tratamento, tá? Algumas têm que ir para transplante de fígado, outras transplante de medula óssea, mas, enfim, tem possibilidade até de cura. Tá? E muita gente não sabe, muita gente não sabe disso. E o diagnóstico precoce é fundamental. O CDD do chá do pezinho, né? É, chá do pezinho. Chá do pezinho. É. Que é chá do pezinho? É para pagar o exame do pezinho. Boa, é isso aí. É uma boa. Tá bom, Marcos? Porque fralda depois põe no cartão. Então. Vai lavar a fralda também. Quantas fraldas já lavei? Então, na nossa época eu usei muita fralda de pano, como diz minha mãe, ela xinga até hoje. Não é? Descoberta que veio tardia, né? É isso aí. Gente, eu queria agradecer muito, sabe, a oportunidade que vocês estão me dando. E assim, queria me deixar ao dispor, eu acredito que voltarei a Marília outras vezes para a gente poder, né, ajudar as universidades, ajudar a criança de Marília no que a gente puder com o diagnóstico, mas assim, procurem ajuda. Vão para a internet, sabe, pesquisem. Hoje a gente sabe que está tudo na internet. Eu respeito muito as famílias, eu não sou o tipo de médico que procurei na internet e não quero ouvir, não. Eu respeito muito porque eu conheço muitas famílias que só chegaram ao atendimento que mereciam procurando na internet. Muitas coisas, tá? Então, muito obrigado, muito obrigada, obrigado viu, mesmo gente? pela tua presença. Eu diria assim, se Deus quiser, ela vai voltar, a Marília. E a Fernanda concordar também, viu, Fernanda? Mas muito obrigado, Flávia, pela tua participação, gente, pela tua visita, Marília. Bom final de semana muito a todos, obrigado, viu? Né, Marcos? Sem dúvida. E aí nós estamos encerrando o programa, queremos que você, telespectador, tenha um final de semana aí muito feliz, mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar,
e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.